E aí essa tensão que já está no Hegel, ela se desenvolve entre os neo-hegelianos ou os jovens hegelianos Sim, à esquerda e à direita. exato. E o Marx entra nessa discussão, num primeiro momento, inspirado no Bruno Bauer, que era um Hum. jovem hegeliano de esquerda. Ele começa jovem hegeliano de direita, era muito jovem, tal, bem novo, com uns 24 anos, já tinha virado professor. Mas ele dá um salto de corrente depois, assim, bem rápido, depois de um ano, tal, um ano e meio. Daí ele muda e vira um super radical jovem hegeliano de esquerda. Aí é o período em que o Marx ingressa em Berlim e se aproxima do Bauer. E aí você conta, bom, isso talvez deve ter durado mais ou menos ali entre ele ter escrito o esboço ali que a gente conhece como crítica à filosofia do direito de Hegel, mas o momento seguinte a gente já tem uma superação, que se Isso. eu tô lembrando da cronologia, daí é o texto da introdução, É, porque o texto da introdução é depois, né? Tem é, é. E assim, o Marx, ele tá nessa posição mais liberal, digamos, democrata radical, e vai dirigir a Gazeta Renana. E lá ele se depara com, isso 42, né? Ele se depara com a constatação de que a burguesia alemã é muito covarde. Então ele começa a entrar em dúvida se a burguesia alemã é capaz de fazer o que a burguesia francesa fez, ou antes, a burguesia inglesa. E aí nessas dúvidas, ele começa. O jornal é fechado, né? O jornal foi super influente, forte e tal, mas é fechado. Ele acha que a burguesia alemã é impotente e covarde. Ele começa a pensar que talvez ali na Alemanha se dê um processo diferente, que ele não sabe exatamente o que que é. E ali já tinha uma influência do Moses Hess. Ele já conhecia a posição do Feuerbach, que ele e o Bauer já estavam tentando aproximar de alguma forma. Eles propunham que se criasse uma revista que ia chamar Arquivos do Ateísmo. Isso em 41 para 42. O Feuerbach nega, porque o Feuerbach não se dizia ateu, né? Isso é uma questão curiosa. Então o Feuerbach nega a participação, mas quando acaba a Gazeta Renana, ele fica muito perdido, digamos, com essa constatação de que a burguesia é impotente, ele não sabe muito bem o que fazer. E aí ele se aproxima do Moses Hess, principalmente. E graças ao Moses Hess ele vai reler o Feuerbach. E aí vai perceber que tem coisas que para ele, enfim, se tornam muito importantes. O Hess era, isso eu também analiso no livro, assim, no capítulo longo. O Hess também era muito eclético, mas naquele momento o Hess vai se aproximar das ideias do Feuerbach. E o Hess vai ser o primeiro que vai tentar aplicar o Feuerbach à questão do Estado. Tem gente que até hoje fala isso, o Marx não é igual ao Feuerbach, porque o Feuerbach ficava só na religião e o Marx não. O Marx foi lá e aplicou o Feuerbach ao Estado e à política. Na verdade, o Hess estava fazendo isso. E os textos do Marx são cópias do texto do Hess. quais textos? São os textos que ele publica nas 21 Folhas da Suíça, que era um jornal do Herweg. É, até o título é irônico, porque a censura permitia proibia brochuras pequenas, né? Então, para ser liberado, tinha que ter mais de 21 folhas. Que não era folhas, é aquela folha dobrada deles, que era tipo uma brochura mesmo. Então, por isso que a revista deles chama 21 Folhas da Suíça, né? Porque era publicado na Suíça. Mas aí, né, numa das edições do 21 Folhas da Suíça, o, o Hess publicou alguns textinhos, né? E um dos textos é muito importante, que se chama Única e Toda Liberdade. E é onde estão aquelas coisas do Marx, né? A religião é o ópio do povo. Ser radical é tomar as coisas pela raiz, e a raiz do homem é o próprio. O Marx está copiando literalmente o Hess. Literalmente. Às vezes é coisa assim, é palavra por palavra, sabe? E as pessoas voltam e falam, não, o pensamento do Marx está ali, não sei o quê, não sei o que lá. Inclusive essas duas frases emblemáticas eu não sabia também. Então, num texto de 5 páginas do Moses Pô, Hess. tá acabando com parte da minha da minha infância marxista. Tinha até tatuado aqui essa frase. Você pode tatuar em cima alguma coisa. Eu posso riscar, né?
o antiplágio não funcionava também naquela época, então. Isso não foi o único plágio que o Marx fez com o Hess. Não, assim, aí até tudo bem porque o Hess publicou antes, mas tem outras polêmicas que depois a gente pode comentar. Alguma sacanagem que o Marx fez com o Hess. É, mas o que importa é que quando o Marx está em Kreuznach, né, que é uma instância de águas, tal, assim que ele casou com a Jenny, ele aí ele parou para pensar em tudo isso que ele passou, que foi um período de luta, né, na Gazeta Renan, um período de luta assim sério, tal, de combate, de proibição, de polícia, não sei o quê, o jornal fecha e volta, abaixo-assinados populares, assim, um monte de coisa, assim, um abaixo-assinado extensíssimo que foi pro rei para manter o jornal, não sei o É quê. que o jornal também ele era um dos mais lidos na época, É, né. ele pegou o jornal, não era assim tão forte, mas ele transformou no jornal, tipo, um segundo jornal mais importante da região, sabe? Pô, a gente tinha que aprender a fazer isso, né, a gente tem dificuldade de colocar os nossos jornais Pois é, geralmente são os menos lidos, né. pois é. Pois bem, mas continua. Aí em Kreuznach ele vai ler Feuerbach de novo, que ele tinha lido, mas ele estava muito influenciado pelo Bauer. Então ele com uma posição revolucionarista, super revolucionária, radical, terrorista do Bauer, ele desprezou o Feuerbach como um pouco conservador, que nem era ateu, etc. Mas aí, com essa concepção de que a burguesia alemã era impotente, ele começa a se deslocar de classe, ele vai abandonando a autodenominação dele mesmo como liberal, ou democrata radical. E, e vai se aproximando das posições do Moses Hess, que já se dizia socialista. Socialista ou comunista, o Hess usava às vezes os dois termos. Eu até analiso isso no livro. Tenho um, uma brochura importante, né, do Ludwig von Stein, da época, que já se chamava Socialismo e Comunismo. O Hess faz uma resenha importante desse livro, e tal. E já tinha essa certa diferença de que o comunismo era uma coisa grosseira, né, que queria abolir a individualidade, porque queria abolir a propriedade, só estava preocupado em abolir a propriedade privada, então queria acabar junto com isso com a individualidade, com a civilização, com a cultura humana, etc. E do outro lado, o socialismo era uma coisa um pouco mais elevada, né, que pensava no indivíduo, no ser humano, blá blá blá. E o Hess junta isso com as concepções do Ludwig Feuerbach, que são as concepções de que a religião é uma projeção da essência humana, na essência da religião, né? E, e ele faz toda uma teoria sobre a essência humana, né? Uma teoria meio antropológica sobre a essência humana. E eu, no livro, eu tento demonstrar com muito cuidado que isso é muito baseado em Aristóteles. Assim, todas as críticas que o Feuerbach faz ao Hegel são críticas assim, aristotélicas totais. Então, dentro daquela tensão do Hegel, é como se a tensão aristotélica estivesse criticando a tensão mais ah, negativa, platônica, né, da dialética. No fundo, está criticando a dialética, né? Por isso que o Feuerbach, na verdade, é uma certa crítica um pouco à direita. Não vou dizer burguesa, porque ela não é burguesa, liberal, tal. É uma crítica pequeno-burguesa, mas com um lastro mais à direita dentro daquela tensão interna do Hegel. É uma coisa muito curiosa. Então, por isso também, ao mesmo tempo, ah, não vai para uma posição do ateísmo e, e o Marx começa a achar que esse socialismo, concebido como humanismo, é uma posição correta. Já que a burguesia é impotente, então é preciso encontrar uma outra classe ou uma outra posição política. E ele começa a desenvolver essa ideia de que a gente precisa fazer uma ação política que corresponda à essência humana. A burguesia ou a sociedade burguesa impedem que a essência humana se desenvolva. Então, o socialismo aparece primeiro para ele como essa ideia de essência humana. Então, se o Feuerbach pensava que a religião, né, era uma projeção da essência humana, invertida, né? A gente tirava tudo que a gente tinha de bom na gente e projetava na religião, então a religião tinha tudo de bom e a gente ficava esvaziado do nosso conteúdo. Se o Feuerbach pensava isso, o Marx, na verdade, antes dele, o Hess começa a fazer isso.
O Hess vai fazer isso com o Estado e com o dinheiro, né? E o Marx começa a fazer ao mesmo tempo. Então, aí nesse manuscrito final de 43, o manuscrito de Kreuzner, que é a crítica da filosofia do direito de Hegel, ele vai pensar o Estado desse jeito. O Estado como uma projeção da essência humana. E até uma coisa interessante que as pessoas não entendem muito bem. Porque em 42, quando o Marx era mais baueriano, ele era mais radical contra o Estado. Ele era mais anti-estatal. Quando ele vira feuerbachiano, em 43, como ele passa a ver que o Estado é a projeção das coisas boas, assim como o Feuerbach não se tornou ateu, porque ele pensava, tá, a religião é uma essência que a gente tem que trazer de volta para a gente. Então, por isso ele não era ateu, porque ele via algo bom ali na religião. Tipo, a nossa essência está ali. Então a gente tem que acabar com essa metafísica da essência e trazê-la de volta. Uma posição bem assim aí da crítica do Aristóteles a Sócrates, da teoria das ideias, né? Buscar um negócio materialista, né? O ser é um com aquilo que é, né? Do pensamento do Aristóteles. Então, trazer aquilo para dentro daquilo que é. Tira essa essência de fora, projetar e traz para aquilo que existe materialmente. A ideia do Aristóteles. Então, essa essência projetada, que é a religião, vamos trazer para nós de volta. E o Marx vai pensar nisso do ponto de vista do Estado. O Estado é a coletividade projetada. Então a gente tem que trazer aquela força que nos oprime, né, da alienação, trazer para nós. Então ele não vê algo totalmente negativo naquilo, vê uma certa coisa positiva que tem que ser buscada. A noção de alienação, claro, está em Hegel, com outro sentido e tal, mas já no Bruno Bauer aparece um debate sobre alienação. E no Bruno Bauer, não, nós temos que extirpar a alienação. Não tem essa coisa de trazer de volta a alienação, é acabar, é negar, porque o Bauer era totalmente negativo. E o Feuerbach vai ter uma teoria positiva, que é pegar a alienação e trazer de volta. Então, é um momento em que o Marx, até no manuscrito de Kreuzner, é mais reformista. Por quê? Porque ele tenta pensar a reforma dentro do Estado. Como nós vamos criar a sociedade humana a partir da reforma dentro do Estado, de tal forma que desmonte essa relação dessa proposta de democracia constitucional ou a proposta do Hegel, né, dos estamentos que vão encontrar um negócio no meio, vão fazer uma suposta síntese, né, entre todos os estamentos do Estado, e tal. Então, o Marx está ali pensando, tá, isso aí não funciona, a gente tem que desmontar esse Estado hegeliano, mas por meio de uma reforma eleitoral que faça com que a essência humana finalmente se manifeste como comunidade. Então é um Marx menos estatista, né, graças a Feuerbach. Eu acho curioso, porque as pessoas tiram uma compreensão totalmente oposta, como se o Marx Feuerbachiano fosse o mais contrário ao Estado. Ele coloca geralmente como uma escada, né? Ele, nessas passagens, ele vai sendo cada vez mais radical. Geralmente é a Sim, interpretação mais comum, né? sim. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.